Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deu Corinthians no derby 2-0, gols de Garro e Yuri. Não é que o Ramon acertou, já o Abel nem tanto. Vamos falar sobre esse jogo? Que vitória, meus amigos do Timão! Olha, se tem um momento certo para vencer um clássico, era esse. No momento em que o Corinthians precisava despachar qualquer flerte com o rebaixamento, veio uma vitória fundamental. Mais do que isso, a terceira consecutiva no campeonato, time chegando a 38 pontos e começando a respirar. Faltam 5 jogos ainda, 6 na verdade, né? 6 jogos para que o Corinthians possa definitivamente até brigar por coisas maiores, quem sabe? É isso que representa uma vitória desse tamanho. O jogo mais difícil daqui até o fim do campeonato e o Corinthians venceu. Mesmo sendo na sua casa, era contra um Palmeiras que ainda disputa o título brasileiro. Ficou um pouco mais difícil, especialmente pelo jogo que o Botafogo tem nessa terça contra o Vasco e pode abrir 6 pontos. Depois tem confronto direto no Allianz Parque. Mesmo assim, o Palmeiras vai depender não apenas mais de si, vai precisar conquistar novos pontos, novas vitórias e ainda assim depender de tropeços de um Botafogo cada vez mais disposto a erguer a taça do título brasileiro. Ficou complicado para o Verdão e esse jogo valia muito para o Palmeiras, como valia muito para o Corinthians. Valia a rivalidade, valia tudo que envolvia e valia uma redenção depois da eliminação para o Racing. E esse é o futebol, né? O futebol ele te permite, 3 dias depois, você ter a chance de uma redenção, 3 ou 4 dias, né? A gente estava na segunda-feira. O Corinthians que vem de eliminação, estava com o Ramon Dias muito pressionado, inclusive uma comissão técnica demissionária, que eu acho que ainda podemos falar mais sobre isso, porque não é que ele se garantiu para o ano que vem, mas ganhou uma sobrevida, talvez até o fim da competição, mas vou repetir o que tenho dito, provavelmente ele não vai ficar, mesmo com essa grande vitória, uma vitória que não vinha depois de 3 anos, gente. 3 anos o Corinthians não vencia o Palmeiras independentemente do estádio. Seja em casa, fora de casa, na Arena Barueri, o Corinthians não conseguia vencer o Palmeiras. Venceu. É uma vitória significativa, mas que talvez até coroe o encerramento de um trabalho com o Ramon cumprindo o objetivo de manter o Corinthians na Série A. Mas quando foi preciso mais do treinador, quando ele precisou pegar todos esses reforços e encontrar soluções, ele não conseguiu em momentos cruciais. Isso precisa estar lá numa análise muito criteriosa que será feita ao final da temporada. E provavelmente o Corinthians vai em busca de um novo técnico para o ano que vem. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que o Ramon estava pressionado e vejam só, depois das eliminações, o que ele faz? Remonta um sistema que deu tão certo ao longo do ano. O sistema de 3 zagueiros, que propiciou inclusive o André Ramalho, mais protegido, a ser um dos grandes pilares do time na temporada. Quando ele montou uma linha de 4, o André teve problemas. Nesse jogo, ele jogou de novo numa linha de 3, com Gustavo Henrique e Félix Torres. Inicialmente, o Félix Torres pela esquerda, que eu entendo muito pouco. No segundo tempo, pela direita, onde ele rendeu muito mais. Os laterais foram muito bem. Baixando numa linha de 5, numa estratégia de esperar o Palmeiras e de se defender, com Hugo jogando muita bola. E olha que ele foi cercado e acossado pela Joia Estevão, que teve muitas dificuldades. Levou vantagem em alguns momentos, especialmente sobre Félix Torres, mas em outros momentos o Hugo conseguiu ter supremacia diante da Joia Alviverde. Do outro lado, o Mateuzinho, que fez um jogo muito correto, inclusive participando do primeiro gol do Garro. No meio de campo, José Martínez, que também foi outro redentor, um jogador muito criticado nos últimos jogos, mas que fez uma partida soberana. Coube a ele a marcação no meio de campo e o meio campo com inferioridade numérica por conta dos 3 zagueiros, em que o Palmeiras dominou no primeiro tempo. Mas José Martínez, naquilo que ele coube, foi gigante, porque ele foi raçudo, ele disputou bolas, ele teve um grande duelo com o Richard Rios, que é um jogadoraço e que no primeiro tempo teve muito mais espaço, mas depois o José Martínez conseguiu impedir os avanços do Palmeiras. Além do José Martínez, o Alex Santana e depois o Rodrigo Garro, com o Memphis e o Yuri Alberto no ataque. Esse foi o time escalado pelo Ramon Dias, que eu nem sei se eu concordo, mas sou obrigado a respeitar e entender que deu certo, a estratégia deu certo. O Corinthians se propôs a se defender, mesmo sendo contra um Palmeiras, chamando o Palmeiras para o seu campo. E o início do jogo ele foi assustador. O Palmeiras teve, nos primeiros 5 minutos, umas 2 chances claras para marcar. E aí entra em campo um outro grande destaque do jogo, Hugo Souza,
Que goleiro impressionante, que goleiro formidável. E esses jogadores, eles carimbam a sua história. Olá pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo as últimas informações do Timão após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena por 2-0, jogaço. E vamos iniciar falando aí um pouquinho da situação do técnico Ramon Dias e o seu filho aí, seu auxiliar aí, Emiliano Dias, após essa vitória maiúscula em São Paulo. A verdade é que Ramon Dias entrou para essa partida aí balançando. Se o Corinthians tivesse perdido para o Palmeiras, seria demitido no vestiário. Ramon Dias nem ia para a coletiva. Mas o Corinthians acabou aí tendo uma vitória espetacular. Todos sabem que algum jogador não gosta, não estão satisfeitos aí com a comissão técnica aí do técnico Ramon Dias. Porém, o presidente Augusto Melo tinha bancado a permanência do treinador, pelo menos até o jogo contra o Palmeiras. Se tivesse perdido, como eu disse, tinha caído. Mas ganhou de 2-0, então o técnico Ramon Dias continua. Algumas pessoas da imprensa chegou aí a cogitar, chegou aí a noticiar a queda do Ramon Dias. Mas isso não aconteceu, não vai acontecer, porque o Augusto Melo e Fabinho Soldado tá bancando aí o Ramon Dias pelo menos até dezembro. Porque a diretoria tem um plano para ano que vem. Contratar aí o técnico Luiz Castro para fazer a pré-temporada em 2025. Ainda não acertou essa contratação, por quê? Porque o Luiz Castro quer um salário aproximadamente, ele e a comissão técnica, de 3 a 4 milhões. É muito alto, é mais do dobro que o Ramon Dias Emiliano, sua comissão, ganha hoje. E o técnico também, ele não quer chegar aí para dirigir o Corinthians nesses últimos jogos do Brasileirão. Com essa vitória, o Corinthians praticamente eliminou o Palmeiras aí da possibilidade de ser campeão brasileiro, né? E o Corinthians está firme aí na Série A nesses últimos jogos, né? Para não ser rebaixado. E acredito eu que não seja rebaixado. Porém, o jogo do Palmeiras ontem será muito importante. Por quê? Porque se o Botafogo hoje vencer o Vasco jogando em casa, o Botafogo abre 7 pontos do Palmeiras. Então o Palmeiras fica remotamente, né, eliminado do Brasileirão. E era um sonho do Palmeiras aí conquistar esse Brasileirão novamente. Então o Corinthians ontem fez um jogo bem marcando com linha alta. Alguns jogadores no decorrer da partida, para mim, foram os destaques. Por exemplo, Rodrigo Garro. Acho que jogou muito e ele já vinha alguns jogos não tendo um bom desempenho em campo. Por quê? Contra o Flamengo no final da Copa do Brasil, nos 2 jogos, ele não foi bem. Contra o Racing na Sul-Americana, Rodrigo Garro não foi bem. Então, o Corinthians passa muito as jogadas, a criação de jogada, né, as triangulações, as inversões de bola, passa tudo pelo meio atacante aí, Rodrigo Garro. Como ele não estava bem, o Corinthians ficou sem criatividade. E outro jogador para mim também, que foi muito bem ontem, foi o Roberto, que acabou aí marcando o segundo gol. Rodrigo Garro marcou o primeiro, uma bola de fora da área, uma jogada sensacional do Mateuzinho, que ele dominou, ameaçou, mas não bateu e rolou para trás. Rodrigo Garro chegou e emendou a bola, que o goleiro Everton não viu nem um cheiro da bola. E depois o Roberto, na saída do goleiro Everton, meio que perdido, né? Perdido, e o Roberto passou na frente, deu só o tapinha, bateu cruzado, fazendo 2-0 e matematicamente garantindo a vitória do Corinthians aí por um placar extraordinário. Sinceramente, foi um jogo bem acertadinho. Outro jogador que esse aí tá em boa fase desde que chegou no Corinthians, hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, hoje é responsável pro Corinthians aí vencer grandes jogos, responsável pro Corinthians ter chegado até na semifinal da Copa do Brasil, responsável pro Corinthians ter chegado até a semifinal da Sul-Americana, é o goleiro Hugo Souza, que ainda não foi comprado junto ao Flamengo.
Corinthians tem até 30 de novembro para fazer esse pagamento. E o segundo, o presidente Augusto Melo, o Corinthians já tem esse dinheiro separado para fazer esse pagamento. Então, um goleiro de 25 anos que tem boa estatura, boa envergadura, técnico, goleiro inteligente e um goleiro muito jovem que tem uma carreira muito promissora pela frente. Acho que se ele continuar nessa batida, nessa toada, com certeza em breve vai chegar à seleção brasileira, porque é um jogador de muita capacidade. E ontem foram dois times diferentes. O Palmeiras entrou passeando e o Corinthians entrou com uma raça incrível. Ontem foi a vitória da superação, a vitória para mesmo ganhar força, né, voltar novamente. E o Memphis Depay também, apesar de não ter marcado gol, mas jogou muito bem, segurou a defesa do Palmeiras, né? Muito jogador ali que ficou preocupado com ele e deixou o Iroberto mais. O Iroberto teve outra chance clara de marcar outro gol antes de marcar o segundo. Ele saiu cara a cara com o goleiro Everton e foi cobrir o goleiro. E aí acabou perdendo um gol que não pode perder. Mas o Iroberto tem jogado bem faz tempo. O Corinthians ontem jogou. Se jogasse em todos os jogos, não perderia para ninguém. Porque o time jogou com alma. O que a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, soltou uma nota após a eliminação da Sul-Americana, pedindo o quê pro jogador do Corinthians? Pedindo raça. Pedindo raça. O time do Corinthians, toda a vida, historicamente, é conhecido por um time raçudo. Raçudo. E a torcida percebeu que no jogo contra o Racing, jogadores do Racing não perderam uma dividida. A contrário do senso, o jogador do Corinthians perderam todas. Então, a torcida percebeu que o jogador estava jogando, tirando o pé das divididas. Isso não pode acontecer com um time da grandeza do Corinthians. A camisa do Corinthians é muito valiosa. A camisa do Corinthians é muito grande. É um time, um dos maiores do mundo. Apesar que está muito endividado, mas você vê que o Corinthians consegue angariar grandes jogadores. Por exemplo, Memphis Depay, a Sport da Sorte, que é a patrocinadora Master, trouxe esse jogador, ajuda a pagar salário dele. É um jogador que já contribuiu muito pro Corinthians, já marcou 2 gols, já tem umas 4 a 5 assistências perfeita. Então, a Sport da Sorte ainda prometeu para o Corinthians que ano que vem vai trazer mais um galáctico, vai trazer mais um jogador midiático, um jogador de nível de seleção brasileira para fazer um Corinthians muito forte para 2025. E isso, o Corinthians não pode cair para a segunda divisão. Se cair, acaba perdendo receita de televisão, acaba perdendo patrocinador, e aí o clube fica com mais dificuldade de fazer grandes contratações. Então, tem que se manter na Série A, que eu acredito que vai manter. O Corinthians não tem um time para ser rebaixado, jamais. Tem times aí muito pior que o Corinthians. O Corinthians só não está jogando bola, porque se jogar, é difícil de ganhar. E a vitória ontem foi para lavar a alma. Tinha muito tempo que o Corinthians não vencia o Palmeiras. Em 16 confrontos, 8 vitórias do Palmeiras, 15 empates, apenas uma vitória do Corinthians. Ontem o Corinthians venceu, quebrou esse tabu aí de tanto tempo que não vence o Palmeiras, e foi uma vitória espetacular. A torcida saiu feliz, a torcida saiu cantando, e a gente tá confiando para o próximo jogo enfrentar o Vitória lá no Barradão e sair com mais uma vitória, sendo redundante, né? E praticamente garantir aí a Série A do Brasileirão. E aí, fiel? O que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Qual que é a opinião de vocês? O Corinthians ontem mostrou que a camisa é pesada, o time tem que ser respeitado? Deixa aqui no canal um comentário, deixe um like no vídeo, deixa inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago para vocês com exclusividade as últimas informações do Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.